A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Nesta noite, eu tenho bons 30 minutos para poder estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E eu sei que você está em casa e que os versículos vão passar aí na tela, na TV ou no seu celular, mas que você possa também ter a Bíblia nas mãos, que eu quero também discorrer alguns outros versículos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 20. Nós vamos estar lendo os versículos 19 e depois vamos lá para o versículo 22. João 20, 19 a 22, que diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, nunca antes passamos por um momento tão ímpar nas nossas vidas. Tivemos que sair da convivência pessoal e passamos a nos readaptar ao convívio da família. Com isso, não tínhamos noção do quanto seria difícil estar em família e convidar Jesus no barco em meio a essa tempestade. O medo, o pavor, a insegurança tomou conta dos nossos corações. Meus irmãos, e algum tempo atrás, quando essa pandemia iniciou, eu lendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe um versículo. Eu gostaria de falar para vocês o que Deus falou comigo nessa passagem que está em João capítulo 16, versículo 32, a primeira parte, que diz assim: aproxime-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Eu quero, nessa noite, deixar para vocês uma palavra de Deus, para que você possa entender o motivo que nós estamos passando, essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu sei que não existe resposta absoluta para tudo isso que está acontecendo neste momento no mundo inteiro, mas se nós olharmos a palavra de Deus, olharmos o contexto que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus tem a resposta para isso que nós estamos passando neste momento, é que nós temos que entender dois princípios básicos. Primeiro, cada um foi para a sua casa. Meus irmãos, saiu da rotina, nós passamos por muitas dificuldades, a igreja fechou, as pessoas tiveram de ir para os seus lares, tiveram de viver uma nova realidade. Só que o que me chamou muita atenção foi que nós não estávamos preparados, e isso eu falo de mim também. Não é algo que veio simplesmente, eu estar vendo as pessoas passando, mas passou também por dentro da minha casa, que a igreja não estava preparada para ir para os seus lares. E vivíamos uma dicotomia, vivíamos uma realidade igreja, e de repente começamos a viver uma realidade em casa. E parecia que a gente tinha duas chavinhas, a chavinha da igreja e a chavinha da casa, aonde na igreja nós nos comportávamos de uma forma e em casa nos comportávamos de outra forma. E com isso, esse versículo falou muito ao meu coração em João capítulo 16, versículo 32, que ele diz o seguinte: que aproximando-se a hora, e já chegou, em que vocês serão espalhados cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. A realidade do lar que nós vivemos hoje em dia, meus irmãos, é uma realidade totalmente diferente que nós vivíamos na igreja. Muitos dos casais não estavam preparados para discipular os seus filhos dentro de casa, porque tinha dentro da igreja estrutura suficiente para poder discipular o seu filho, educar o seu filho, cuidar do seu filho. Vocês, quando tinham seus problemas como casais, vocês tinham uma igreja para poder auxiliar vocês, mas de repente vocês saíram desse contexto. E de repente, o que sobrou para a igreja foi a realidade do lar. E com isso, nós deixamos com que as dificuldades, as lutas, as dúvidas, as palavras que
chegavam ao nosso coração através das notícias, através dos noticiários, essa confusão que nós estamos vivendo dentro da política, dentro da saúde. Nós não sabemos quem está falando a verdade, e isso tem afligido a nossa casa. Mas só que eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus comece a tomar forma, e comece a tomar domínio, e comece a tomar a direção da sua casa e da sua família. Hoje em dia nós estamos vivendo uma realidade difícil e nós ainda não entendemos. É isso que eu quero deixar para você nessa noite, que você tenha esse entendimento, que você possa, a partir de hoje, a partir deste momento, se você ainda não fez, porque eu sei que tem muitas famílias que já fizeram isso, mas que você possa, meu irmão, em nome de Jesus, mudar a chave da sua casa, mudar a chave do contexto do seu lar e convidar Jesus para entrar na sua casa. Hoje em dia, nós chegamos em casa e antigamente chegávamos em casa e ligávamos a TV, colocávamos os pés para cima e ficávamos ouvindo noticiário, e ficávamos ouvindo as coisas. Agora a realidade não é essa, meu querido. A realidade mudou. As coisas agora estão diferentes, e você está dentro do seu lar, você está dentro da sua casa. Às vezes você está angustiado, você está aflito. Às vezes está faltando as coisas na sua casa, está faltando o alimento, está faltando a paz, o convívio com seus filhos. Às vezes você não consegue lidar mais com as dificuldades do seu lar. Eu quero dizer uma coisa para você: convide o Espírito Santo para ir para a sua casa, meu querido. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria que você vai conseguir pôr ordem na sua casa. É através da unção do Espírito Santo de Deus que está sobre você, para que você possa estar controlando novamente a direção do seu lar. Eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que Deus colocou no meu coração, e eu estava lendo, que Deus, Ele tinha um plano. E eu estava lendo no livro de Jeremias, no capítulo 25, e eu gostaria que nós pudéssemos contextualizar para os dias de hoje, para que vocês entendam isso. Jeremias capítulo 25, nós vamos ler alguns versículos, eu vou falando os versículos aqui, e diz assim, olha que interessante, Jeremias capítulo 25, versículo 10. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós. Mós é uma pedra de moinho que triturava os grãos de trigo, para que gerava o sustento das pessoas. E a luz do candeeiro, que é a presença do Espírito Santo. Versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 32 diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não serão pranteados, escuta isso, irmãos, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Que realidade nós estamos vivendo? Uma doença que assola do Oriente ao Ocidente, de uma extremidade à outra da terra. Uma doença que diz que não serão pranteados, nem recolhidos e nem sepultados. Isso te lembra alguma coisa? Hoje em dia, existe um procedimento, um protocolo, que quando as pessoas estão com Covid e morrem por esse mal, os parentes não têm nem condição de prantear os seus mortos. E não tem condição de serem nem recolhidos e nem sepultados direito. Então, meus irmãos, entenda que a palavra do Senhor, ela está mostrando para nós nos dias de hoje, que esse mal sobreveio. Se você puder, leia lá Jeremias capítulo 25 até Jeremias capítulo 32, vocês vão entender os desígnios de Deus para uma geração que se esqueceu do Senhor. Eles foram avisados pelos profetas, têm sido avisados pelos profetas, conserte a sua vida,
conserte a sua casa, conserte a sua vida. Para você ter uma noção, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E às vezes nós deixamos as coisas totalmente fora do controle. A palavra de Deus fala, irmãos, escutem isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz assim: ao homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Em outras palavras, receberá uma enfermidade que não há cura. Então, às vezes, nós temos deixado a nossa casa, deixado as coisas de lado, esperando que a igreja abrisse, esperando que as coisas se normalizassem, assim como o povo de Israel naquela época, em que Deus falou assim: olha, este povo vai ficar 70 anos escravo da Babilônia. E aí, de repente, aquele povo começou a se rebelar e falar assim: não, isso aqui não vai acontecer, as coisas vão melhorar, esse profeta não fala das coisas de Deus, esse profeta não fala aquilo que deve ser feito. Irmãos, entenda uma coisa: o Senhor, Ele está esperando de nós uma atitude, esperando para que nós tenhamos uma atitude. Escuta o que eu vou te dizer. Olha aqui que diz a palavra do Senhor. Olha, quando o Senhor fala, olha o que Ele falou. Olha o que Ele fala aqui no versículo 4 do livro de Jeremias, no capítulo 29. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém, templo, para a Babilônia, casa. Edificai casas. Eu quero colocar aqui para vocês entenderem, irmãos, o contexto dessa palavra, para que vocês possam entender. Jeremias capítulo 29. Edificai casas, edificai sua casa, irmão. Habitai-as, fique em casa. Plantai jardins, faça da sua casa, irmão, um Éden, um jardim de Deus, e comei do seu fruto. No versículo 7, ele fala assim: procurai a paz da cidade. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: procurem a paz. O que está faltando dentro dos nossos lares nos dias de hoje, isso Deus colocou no meu coração há algum tempo atrás. Essa palavra eu não escrevi ontem, não escrevi hoje, essa palavra eu escrevi em março deste ano. Não era uma palavra para pregar para vocês, mas era uma palavra para mim. E hoje eu quero passar ela para vocês, porque eu tenho praticado isso na minha casa. E ele fala o seguinte, porque aí o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais e que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei de todas as nações da terra, os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. A promessa do Senhor, Ele está dizendo: buscar-me-eis. Busquem a Deus. Transforma a sua casa num lugar de adoração. A Bíblia está recheada de promessas, irmãos, de pessoas que transformaram a sua casa em lugar de bênção. Obed-edom, quando transformou a sua casa, quando ele recebeu a arca do Senhor na sua casa, Deus o prosperou grandemente. Que você possa levar a arca do Senhor para dentro da sua casa e trazer paz para dentro da sua casa. Que Deus possa estar nessa noite convencendo o seu coração, meu querido, para que você possa nessa noite entender a importância que você é dentro da sua casa. Não perca os seus filhos, não perca a sua esposa, não perca o controle das coisas. Esposa, não brigue. Que você possa ter o controle de todas as coisas. Busque ao Senhor, transforme a sua casa numa casa de oração, numa casa de bênção, para que Deus possa te prosperar nesse momento de adversidade. Que Deus possa transformar a sua casa e a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu recebi uma vez um telefonema da diretoria da empresa onde eu trabalho. Eles falaram para mim assim: Leandro, nós precisamos conversar com você. E a conversa é a seguinte: nós estamos passando por um momento difícil e nós precisamos reduzir o seu salário.
e vamos reduzir o seu salário, e vamos reduzir as comissões. E foram explicando, e aquilo eu não dei muito ouvido para aquilo ali não, porque eu não sou uma pessoa insubmissa. Eu sou uma pessoa que, se a pessoa falou, e principalmente uma pessoa que é o meu diretor, ou que é o meu pastor, as pessoas, eu não tenho esse costume de questioná-los, porque eu sei que a palavra que eles trazem é porque eles ferem o coração deles também. Eu senti que o diretor tinha ferido o coração dele com isso. E naquele momento eu falei assim: olha, o que vocês fizerem aí está definido. Eu só quero agradecer vocês por essa empresa maravilhosa que eu trabalho. Eu quero agradecer vocês porque vocês estão segurando o meu emprego. Eu quero agradecer vocês porque vocês estão cuidando da minha família, porque em outra época eu poderia estar sendo demitido. Eu sei que vai apertar para mim, mas fica tranquilo. Eu vou aguentar. Eu sei que vocês também vão passar por esse período e nós vamos dar conta e todo mundo vai sair dessa. O diretor agradeceu e falou assim: Leandro, muito obrigado por essas palavras, conforta o meu coração, porque é um momento muito difícil para mim. Essa é a primeira de muitas ligações que eu tenho que fazer hoje. E hoje você conforta o meu coração. E se pelo menos metade dos funcionários fizerem isso, para mim eu já estou satisfeito. Desliguei o telefone e orei ao Senhor e falei assim: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Se for para abaixar o salário, fica tranquilo. Senhor, que o Senhor me segura. Que o Senhor me dê paz. Que o Senhor abençoe minha família, abençoe o meu lar. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi os 2 meses que eu mais vendi na empresa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, minha esposa é testemunha, o meu salário veio maior do que nos outros meses. Porque só de comissão abateu, passou, cobriu aquela despesa, aquele desconto que eles tinham, aquele desconto, né, que eles tinham tirado do meu salário, e ainda sobrou ainda. Por quê? Porque o Senhor não vai deixar faltar nada na sua vida. Em tudo dai graça. Dê graça por este momento. Que você possa aprender, aproveitar esse momento da melhor maneira possível na sua casa. Que você possa transformar a sua casa num lugar de oração, de paz. A sua casa, irmão, está sobre a sua responsabilidade, sobre a responsabilidade do casal deste lar. Que vocês possam, como o capitão do navio, não apavorarem, não ficarem nervosos, mas que vocês possam levar a paz que está dentro de vocês através de Cristo Jesus. E quando isso tudo acontecer na sua vida, quando você começar a mudar a mentalidade do seu lar, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: quando você voltar para a casa do Senhor, a realidade será diferente. Você entrará nesse templo, nessa casa de oração, onde o Senhor ordena a sua bênção, e você vai enxergar essa casa de uma forma totalmente diferente. Você vai entender que este lugar era muito precioso e muitas pessoas negligenciaram esta casa. E você vai chegar aqui nessa casa cheio de gratidão. Mas eu quero dizer para você, enquanto isso não acontece, transforme a sua casa numa igreja. Que você possa ser um canal de bênção para a sua família. Quando isso acontecer, a palavra de Deus fala no livro de Jeremias, terminando, que ele fala assim no versículo 10, assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis está desolado, e sem homem, e sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá. Escuta isso, irmãos. Se ainda você está ouvindo que a cidade de Goiânia, que o nosso Brasil está desolado, que não há organização, que não há um consenso, que não há prosperidade, que não há nada de favorável, ouça a palavra do Senhor que diz a esse respeito. Ele diz assim: a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, a voz do que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Amém? Eu quero dizer isso para você, que se você
buscar a Deus de todo o seu coração. Se você transformar a sua casa numa casa de oração, se você fizer conserto na sua casa, se você fizer conserto na sua família, se você fizer conserto com todas as pessoas, ajunta a sua família, adore ao Senhor, busque a presença do Senhor, e Deus vai guardar a sua família, vai guardar o seu lar, vai guardar tudo que leva o teu nome. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abra a porta da sua casa, abra a porta do seu lar, abra a porta do seu coração para que Jesus possa entrar. Não tente esperar com que as coisas melhorem para que você possa voltar para a igreja, para que você possa voltar a congregar com os irmãos e ser um crente de igreja. Não! Deus está trazendo este momento para que nós possamos fortalecer-nos como família, como lar, como pessoas, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. A palavra de Deus termina em João, nós lemos João 16:32, que dizia assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Mas em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tendo-vos dito isso, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer as adversidades? Você quer vencer, meu irmão, minha irmã, as dificuldades da vida do seu lar? Você quer trazer para dentro da sua casa o sossego, a paz, a provisão, a saúde? Mesmo que você pegue esse Covid, que você saia dessa, eu quero dizer uma coisa para você: convide Jesus para entrar na sua casa, convide Jesus para entrar na sua família, convide Jesus para fazer parte do seu dia a dia, porque nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer, mas o Senhor segurará nas nossas mãos e nos levará para o caminho de segurança, de paz, de prosperidade. Deus tem uma palavra de vitória para você, mas o Senhor não entra na sua casa, Ele não invade o seu lar, Ele não invade a sua vida, Ele não invade a sua estrutura, não. Assim como está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele está à porta e está batendo. Se você abrir a porta da sua casa: ah, Leandro, mas eu sou crente. É verdade, meu querido, é verdade. Mas nós precisamos, às vezes, ser como aquele cego, aquele paralítico, aquelas pessoas que precisavam, aquela mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos buscar a bênção, nós precisamos buscar a cura, precisamos buscar a prosperidade do Senhor. E para que isso possa acontecer, nós precisamos abrir a porta da nossa casa, precisamos abrir a porta do nosso coração e abrir a porta da nossa vida para que Deus possa entrar. Nesse momento de pandemia, irmãos, vocês acreditam que é só o Covid que está trazendo a destruição para o nosso país, para o nosso mundo? Não. Economicamente, moralmente, está tudo destruído. E somos nós que vamos colocar ordem nisso. Hoje à noite, hoje à tarde, escutem isso que eu vou dizer. Uma pessoa me ligou hoje e falou assim: pastor Leandro, eu estou sepultando o primo do meu marido, e não tem ninguém para trazer uma palavra para a família. Ele é crente, convertido, passou mal, não sei o motivo, eu não entrei em detalhes, mas ele está aqui, só está a família, pouquíssimas pessoas aqui, e não tem ninguém para estar abençoando a família, trazendo uma palavra. Era 3 horas da tarde e a palavra tinha que ser dada, era mais de 3, né? A palavra tinha que ser dada às 16 horas. Eu falei assim: minha irmã, vamos fazer um vídeo no WhatsApp, uma live no WhatsApp, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu quero trazer uma palavra para essa família. E era mais ou menos umas 4h10, 4h15 da tarde.
eu estava lá e trouxe uma palavra para aquela família. E a coisa que mais me chocou, irmãos, sinceramente, foi ver o seu pai e a sua mãe acariciando o corpo daquele seu filho morto. Irmãos, não existe uma dor maior do que ver um pai e uma mãe enterrar um filho. Existe termo para filho que perde um pai, ele é órfão. Uma esposa que perde um marido, ela é viúva. Mas não existe uma palavra para uma mãe e um pai que perde um filho. Não existe. Eu desafio você a procurar em qualquer lugar. Não existe um termo que possa descrever essa dor. E neste momento de tanta luta, eu vi aquela mãezinha olhando para aquele filho dela, e meu coração cortou, irmão, cortou, em ver aquela família enlutada. Então que você possa dar valor na sua família, que você possa orar pela sua família, que você possa trazer a presença de Deus para dentro do seu lar. Deus tem me dito uma palavra, irmãos, eu quero deixar para você: negligência. O espírito da negligência está pairando, aproveitando deste momento para destruir as famílias. Eu vou dizer uma coisa para você: quantos óbitos, quantas pessoas estão morrendo por pura negligência, porque esse principado, esse demônio está atuando nos nossos meios nos dias de hoje, trazendo essa desgraça para dentro dos lares. E que você possa tirar do meio do seu lar essa palavra chamada negligência. Não negligencie a palavra do Senhor. Não negligencie os mandamentos do Senhor. Não negligencie o seu papel como homem e mulher do seu lar. Os filhos estão negligenciando a palavra do Senhor, desonrando seus pais, destratando seus pais. Filhos, não caiam nessa cilada do diabo. Deus tem o melhor para o seu lar. Que Deus possa, através do Espírito Santo, revelar para vocês nessa noite que espírito de negligência está acontecendo dentro do seu lar. Não deixe com que isso entre na sua casa. Não deixe com que isso entre no seu lar. Transforme a sua casa numa casa de oração. E Deus vai fazer vocês prosperarem em meio a essa adversidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que os seus negócios vá bem, que a sua família possa ser próspera, frutífera, abençoada, protegida no Senhor. Que vocês possam buscar primeiramente o reino dos céus, para que as demais coisas possam ser acrescentadas na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça onde você está, não tenha vergonha não. Curva a sua cabeça, comece a exercer dentro da sua casa, do seu lar, esse papel de oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ama incondicionalmente. E o Senhor é o Deus pronto para salvar, para curar, para sarar, para transformar, para prosperar. E eu apresento cada lar aqui nesta noite que está assistindo esta palavra, que está cultuando ao Senhor nos lares. Pai, eles estão abrindo a porta do Senhor, a porta dos seus lares, para que o Senhor possa entrar. Que o Senhor entre, Senhor. Seja bem-vindo nestes lares aí. Que eles possam, Senhor Deus, experimentar a paz que excede todo entendimento. Porque a Tua palavra diz que o Senhor entrou onde os discípulos estavam atemorizados e diz: a paz seja convosco. Que você possa, meu querido, minha querida, estar sentindo esta paz de Cristo no seu lar. Deus, que cada lar seja uma igreja. Que eles possam estar neste momento trazendo de volta o filho que não vem mais para a igreja. Possa trazer de volta a esposa que não quer mais congregar, o marido que nunca teve vontade, e que esse período possa ser um período de ajuntamento das famílias, para que quando tudo passar, eles possam estar todos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai, eu quero te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, que Deus
os proteja em nome de Jesus. Obrigado.